O que são suplementos alimentares? O Dietary Supplement Health and Education Act, em 1994, definiu o suplemento alimentar como produto que pretende suplementar a alimentação e que contém um ou mais dos seguintes ingredientes: uma vitamina, um mineral, uma erva ou outro componente botânico, um aminoácido, uma substância a ser usada pelo homem para suplementar a sua alimentação, um concentrado metabólico constituinte, extrato ou combinações destes ingredientes. Esses produtos são consumidos por via oral e podem ser encontrados em diversas formas farmacêuticas: comprimidos, cápsulas, cápsulas de gel, pós ou líquidos. Entretanto, não são considerados medicamentos, portanto, não devem ser utilizados para tratamento, prevenção ou cura de doenças. Quem pode consumir esses suplementos? Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis como uma opção para a complementação nutricional, no caso de dietas restritivas, alterações metabólicas, atividade física intensa, entre outros. Pessoas doentes ou com condições específicas, por exemplo, deficiência de nutrientes, devem procurar um profissional de saúde habilitado para receber orientações de consumo. A embalagem do produto deve trazer a expressão suplemento alimentar, seguida da forma farmacêutica que é apresentada. Além disso, pode conter informações adicionais como que o suplemento fornece e a fonte da qual foi extraída essa substância. Suplementos à base de proteínas. Os suplementos de origem proteica estão entre os mais utilizados, tendo maior destaque o whey protein, formulados a partir das proteínas do soro do leite e albumina proveniente da clara do ovo. As proteínas do soro do leite, conhecidas como whey protein, são obtidas após a extração da caseína do leite desnatado. Possuem alto valor nutricional, alto teor de aminoácidos essenciais e de cadeia ramificada, alto teor de cálcio e peptídeos bioativos do soro. Seus efeitos biológicos resultam do aumento da síntese proteica muscular, redução da gordura corporal em função de seu alto teor de cálcio e alta concentração de glutationa, diminuindo a ação dos agentes oxidantes nos músculos esqueléticos e aumento da concentração de insulina plasmática, favorecendo a captação de aminoácidos para o interior da célula muscular. A albumina é um suplemento com elevada concentração de aminoácidos e obtida a partir da clara do ovo desidratada e pasteurizada, possuindo alta digestibilidade e elevado valor biológico. Por fornecer expressivas quantidades de aminoácidos, contribui efetivamente para a reposição do conteúdo proteico dos músculos e para o processo de hipertrofia muscular. Suplementos de aminoácidos. Os aminoácidos mais utilizados sob a forma de suplementação alimentar são arginina, glutamina, aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina e a creatina. A arginina é considerada um aminoácido condicionalmente essencial, visto que, apesar de ser produzida pelo organismo, em situações de estresse a demanda aumenta, sendo necessária suplementação através da dieta. Possui ação importante como substrato na síntese proteica, vasodilatação, proliferação celular, imunidade no processo de cicatrização. Assim, sua suplementação dietética é considerada como terapia adjuvante na cicatrização de feridas e está relacionada com a melhora do desempenho físico por redução da fadiga muscular. A glutamina é um aminoácido não essencial, tornando-se condicionalmente essencial em situações específicas de estresse, pelo qual os níveis de glutamina livre no sangue caem de forma significativa. A suplementação fornece o aporte necessário desse aminoácido a ser consumido, atuando principalmente na proliferação e desenvolvimento de células, no balanço ácido básico e na doação de esqueletos de carbono para a gliconeogênese. Os aminoácidos de cadeia ramificada concentram-se especificamente no músculo e no plasma. Os principais benefícios inerentes à suplementação são redução da fadiga central, proteção das reservas de glicogênio, pois acaba captando os aminoácidos presentes na corrente sanguínea para utilizá-los como substratos, e otimiza as respostas fisiológicas e psicológicas no rendimento da atividade.
A creatina é um composto formado pelos aminoácidos glicina, arginina e metionina. É encontrada principalmente no músculo esquelético, sendo que 2/3 do total estão na forma de fosfato de creatina, o qual tem por função regenerar o ATP no citoplasma celular. A suplementação com creatina pode aumentar a concentração em até 8 vezes, aumentando a disponibilidade de fosfato de creatina para a regeneração do ATP durante o exercício físico. Os suplementos energéticos para atletas têm como principal ingrediente o carboidrato, sendo este o principal fornecedor de energia para o organismo. Dentre os diferentes tipos de suplementos energéticos, destacam-se a destrose e a maltodestrina. A destrose é um carboidrato de alto índice glicêmico e de rápida absorção. Isso ocorre devido à sua composição bioquímica de apenas unidades de glicose sendo quebrada mais rapidamente e subsequentemente caindo na corrente sanguínea. Dessa forma, impede a perda de massa muscular como substrato energético após exercício. A maltodestrina é um carboidrato composto pela combinação de destrina e maltose, sendo que a sua fonte é derivada da fécula de mandioca ou do amido de milho. A sua quebra enzimática ocorre de maneira gradual, ou seja, a glicose será introduzida progressivamente na corrente sanguínea, proporcionando energia por um longo período, auxiliando no rendimento esportivo e minimizando a fadiga precoce, uma vez que promove a ressíntese glicogênica, mantendo os níveis glicêmicos. Legislação. A resolução da diretoria colegiada RDC número 243, de 26 de julho de 2018, dispõe sobre os requisitos sanitários dos suplementos alimentares. A RDC 243 de 2018, em seu capítulo 1, seção 3, artigo 3, adota as seguintes definições: constituinte: probióticos e ingredientes utilizados na composição de suplementos alimentares com a finalidade de fornecer nutrientes, substâncias bioativas ou enzimas. Enzima: proteína capaz de catalisar reações bioquímicas aumentando sua velocidade e que possui ação metabólica ou fisiológica específica no organismo humano. Ingrediente: toda substância, incluindo os aditivos alimentares, que se emprega na fabricação ou preparo de alimentos e que está presente no produto final em sua forma original ou modificada. Nutriente: substância química consumida normalmente como componente de um alimento que proporcione energia que seja necessária para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção da saúde da vida ou cuja carência resulte em mudanças químicas ou fisiológicas características. Probiótico: micro-organismo vivo que, quando administrado em quantidades adequadas, confere benefício à saúde do indivíduo. Substância bioativa: nutriente ou não nutriente, consumido normalmente como componente de um alimento que possui ação metabólica ou fisiológica específica no organismo humano. Suplemento alimentar: produto para ingestão oral apresentado em formas farmacêuticas destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos isolados ou combinados. A resolução da diretoria colegiada da RDC número 243, de 26 de julho de 2018, no artigo 5º, os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso de suplementos alimentares restringem-se àqueles previstos na resolução número 239, de 26 de julho de 2018. Essa resolução estabelece os aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia autorizados para o uso de suplementos alimentares. O artigo 6 da RDC 243, outros ingredientes podem ser empregados na elaboração de suplementos alimentares para fornecer sabor, cor ou aroma, ou para dissolver, diluir, dispensar ou alterar sua consistência ou forma. Esses ingredientes têm que ter os requisitos de que sejam utilizados tradicionalmente na elaboração de alimentos, que atendam os respectivos padrões de identidade e qualidade, não sejam classificados como aditivos alimentares ou coadjuvantes de tecnologia, e que não sejam classificados como novos alimentos ou novos ingredientes, segundo a Resolução 16 de 30 de abril de 1999, que aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos para Registro de Alimentos ou de Novos Ingredientes. Além dos itens já citados anteriormente, a Resolução número 243 também inclui que os ingredientes não sejam fontes de aminoácidos, vitaminas, minerais, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, conforme o anexo 1 e 2 do Instrumento Normativo 28,
de 26 de julho de 2018. Eles também não podem descaracterizarem a finalidade do uso ou a forma de apresentação do produto como suplemento alimentar, e não sejam objetivo de qualquer alegação na rotulagem ou propaganda que sugira com que o ingrediente em forma de nutrientes, substâncias bioativas ou enzimas probióticas. A resolução também inclui um parágrafo único, que diz que, caso os ingredientes de que se trata também contem como fontes de proteínas, carboidratos e fibras alimentares ou lipídios no anexo 1 e 2 do Instrumento Normativo número 28, de 26 de julho de 2018, que estabeleça as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem, complementares dos suplementos alimentares, não se aplicando os limites mínimos exigidos no artigo 9 desta resolução. No artigo 7º da Resolução 243, diz sobre as composições de suplementos alimentares que não são permitidos, que são eles: os considerados como doping pela Agência Mundial de Antidoping, substâncias sujeitas a controle especial conforme a Portaria 344 de 12 de maio de 1998, que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial e suas atualizações. Substâncias obtidas das espécies que não podem ser utilizadas na composição de produtos tradicionais fitoterápicos, conforme o anexo 1 da Resolução 26, de 13 de maio de 2014, que dispõe sobre o registro de medicamento fitoterápico e o registro e as notificações de produtos tradicionais fitoterápicos, e óleos e gorduras parcialmente hidrogenados. O artigo 8 da RDC 243 diz sobre os ingredientes, fontes de nutrientes, substâncias bioativas e enzimas de que trata o artigo 4 da mesma resolução. Esses ingredientes devem atender integralmente às especificidades de integridade, pureza e composições estabelecidas em pelo menos uma das seguintes referências. Referências listadas agora: Farmacopeia Brasileira, farmacopeias oficiais ou reconhecida conforme a Resolução RDC 37 de 6 de julho de 2009, que trata da admissibilidade das farmacopeias estrangeiras e suas atualizações, do Código Alimentar, do Comitê Conjunto de Especialistas da FAO-OMS sobre aditivos alimentares, do Código de Produtos Químicos Alimentares, do Compêndio de Suplementos Alimentares da USP, da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, e inclui também um parágrafo único que diz que excetuam-se dos dispostos do compostos os ingredientes cujas a especificidade sejam aprovadas pela Anvisa. O artigo 9 da RDC 243 diz quanto à quantidade de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticas contidos nos suplementos alimentares. Essa quantidade deve atender o limite mínimo e máximo estabelecido no anexo 3 e 4 do Instrumento Normativo número 28 de julho de 2018. O primeiro parágrafo diz que os limites mínimos e máximos devem ser atendidos na recomendação diária de consumo do produto para os respectivos grupos populacionais indicados pelo fabricante. E no segundo parágrafo diz que os limites mínimos e máximos de que se trata o caput não se aplicam aos suplementos alimentares destinados exclusivamente ao Programa de Saúde Pública do Ministério da Saúde. O artigo 10 diz que o suplemento alimentar deve ser feito de maneira segura para que as suas características sejam garantidas até o final do prazo de validade. Traz também 2 parágrafos que é para que se considere as instruções de conservação de modo de preparo indicadas pelo fabricante. O primeiro parágrafo indica que as condições estabelecidas no comput devem ser garantidas por meio de estudo de estabilidade e controle de qualidade. E o segundo parágrafo diz que a sobredose é permitida, desde que o produto tal como exposto à venda não ultrapasse a quantidade máxima estabelecida no anexo 4 do Instrumento Normativo número 28, de 26 de julho de 2018. Resolução número 661, de 25 de outubro de 2018. Dispõe sobre o cuidado farmacêutico relacionado a suplementos alimentares e demais categorias de alimentos na farmácia comunitária, consultório farmacêutico e estabelecimentos comerciais de alimentos, e dá outras providências. Artigo 1.
Esta resolução estabelece os requisitos necessários à dispensação e prescrição das categorias de alimentos com venda permitida em drogarias, farmácias magistrais e estabelecimentos comerciais de alimentos pelo farmacêutico, que incluem suplementos alimentares, alimentos para fins especiais, chás, produtos apícolas, alimentos com alegações de propriedade funcional ou de saúde e as preparações magistrais. Artigo 3. O farmacêutico, no ato da dispensação de suplementos alimentares e demais categorias de alimentos, como etapa do cuidado, deve avaliar a prescrição e informar, por escrito ou verbalmente, ao paciente e/ou ao seu cuidador, sobre sua utilização racional, quer estes sejam industrializados ou manipulados. Artigo 4. O farmacêutico deverá avaliar a necessidade de uso do suplemento alimentar e demais categorias de alimentos com base nas características do indivíduo, em evidências científicas quanto aos possíveis efeitos benéficos e/ou danosos à saúde, da conveniência do uso e do custo. Artigo 5. No processo da avaliação, seja do receituário ou para fins de autocuidado, o farmacêutico deverá considerar 1. Reações adversas potenciais. 2. Interações potenciais com alimentos, suplementos, medicamentos, exames complementares e doenças. 3. Toxicidade. 4. Precauções, advertências no uso e contraindicações. 5. Modo de uso relacionado à indicação e alegação de uso. 6. Características do indivíduo, biológicas, socioeconômicas, culturais, psicológicas e valores. Artigo 6. A prescrição farmacêutica de suplementos alimentares é parte do processo do cuidado à saúde relativo ao paciente, com base nas resoluções 585 de 2013 e 586 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, nas quais o farmacêutico deve selecionar e documentar terapias com suplementos alimentares em farmácias, consultórios ou estabelecimentos comerciais de alimentos. Artigo 7. O farmacêutico poderá prescrever suplementos alimentares, alimentos para fins especiais, chás, produtos apícolas, alimentos com alegações de propriedade funcional ou de saúde, medicamentos isentos de prescrição e as preparações magistrais formuladas com nutrientes, compostos bioativos isolados de alimentos, probióticos e enzimas nos seguintes contextos: 1. Para a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. 2. Para a recuperação da saúde, sempre que no processo de rastreamento houver identificação de riscos. 3. Na otimização do desempenho físico e mental associado ao exercício físico ou não. 4. Na complementação da farmacoterapia como forma de potencializar resultados clínicos de medicamentos, bem como prevenir ou reduzir reações adversas a medicamentos. 5. Na manutenção ou melhora da qualidade de vida. Artigo 8. Caberá ao farmacêutico levar em conta as necessidades relativas ao paciente, as evidências científicas de eficácia e segurança, a conveniência, bem como a relação do custo com essas variáveis, não podendo prescrever doses ou apresentações não configuradas como isentas de prescrição pela legislação sanitária vigente. Artigo 9. O farmacêutico deverá considerar a importância do trabalho interdisciplinar com outros profissionais de saúde sempre que julgar necessário, realizando o encaminhamento do indivíduo a outros profissionais de saúde para atendimento de demandas de maior complexidade ou especificidade. Artigo 10. O farmacêutico poderá desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, por meio do uso de suplementos alimentares e demais categorias de alimentos, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Artigo 11. O farmacêutico deverá, no exercício de suas atividades, 1. Notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, observados e registrados na prática da nutrivigilância. 2. Estabelecer protocolos de nutrivigilância visando assegurar o seu uso racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica. 3. Prestar orientação farmacêuticas com vistas a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, a conservação e a utilização de suplementos alimentares e demais categorias de alimento, bem como suas interações e a importância do seu correto manuseio.
Suplementos alimentares são substâncias químicas indicadas para complementar a alimentação. Seu consumo tem por objetivo trazer benefício na prevenção ou tratamento de doenças, desde que indicados com critério para o paciente correto, além de auxiliar na prática de esportes e outras atividades. Sua produção normalmente se dá por indústrias do setor ou são importados, porém podem ser manipulados. Atualmente no Brasil, a comercialização desses produtos se dá por lojas especializadas, as chamadas body shops. Porém, pelo fato desses produtos não estarem isentos de interações com medicamentos ou entre si, é importante que a indicação do uso desse produto seja feita por um profissional farmacêutico. O farmacêutico é um dos profissionais da saúde indicado para fazer o atendimento e a orientação do usuário que vai consumir o suplemento alimentar, ressaltando que o seu uso pode potencializar ou reduzir o efeito de outros tratamentos. A legislação permite que o farmacêutico prescreva suplementos alimentares e o mercado está 100% aberto ao farmacêutico. Em 2018, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais, o setor de Sport Nutrition faturou cerca de 2,24 bilhões, crescendo 12% em relação ao ano anterior. O farmacêutico pode melhorar o atendimento ao paciente, melhorando a eficácia dos tratamentos convencionais, aumentando o faturamento da farmácia. Este mercado cresce cada vez mais. Tanto médicos como nutricionistas têm indicado suplementos alimentares e é papel do farmacêutico a orientação ao paciente, mas em localidades onde não há médicos ou nutricionistas, o farmacêutico pode exercer este papel. Mesmo em localidades onde há estes profissionais, mas há farmacêuticos competentes, haverá sempre espaço para o profissional indicar suplementos alimentares com racionalidade. O resultado final será a principal recompensa do farmacêutico. O retorno financeiro na comercialização do produto beneficia a empresa como um todo. Atualmente há produtos à base de proteínas, aminoácidos, carboidratos, entre outros. No Brasil, os suplementos mais consumidos são: à base de carboidratos, maltodextrina é o mais citado; aminoácidos, L-carnitina, creatina e BCAAs; à base de proteínas, formulados a partir das proteínas do soro do leite e albumina proveniente da clara do ovo, tendo o whey protein como representante.